Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Carolzinha. Oi, meu povo, tudo bem? Tô de volta, cheguei pra falar de Química 2. Tô feliz que vocês saíram felizes também dessa Química 1, felizes em aprender, felizes em perceber que, tá vendo? Que é só prestar atenção, que é abrir o coração, abrir a cabeça. E eu peço você para fazer isso novamente na matéria de Química 2, que é a termoquímica. A gente já começou falando de termoquímica, né? Na semana passada, vou lá pro quadro, que eu não consigo falar sem escrever. Lembrando que termoquímica termoquímica é a parte da química que estuda, né, os processos químicos que envolvem calor. Então, a gente aprendeu também na semana passada que esse calor a gente vai chamar de entalpia, né? E que a gente representa essa entalpia com H, né? A gente conversou também que existe uma variação de entalpia quando os meus processos forem observados como entalpia de formação. Sempre que eu tiver a entalpia de formação dos meus compostos, a entalpia de formação dos meus compostos é a entalpia de cada compostozinho bonitinho. Sempre que eu pensar em entalpia de formação, eu vou pensar que o meu ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos meus reagentes. Isso é a entalpia de formação. A entalpia, ou a variação de entalpia, que é o ΔH, é a variação de calor que existe naquela reação. Se essa variação de entalpia for menor que zero, ou seja, se eu tiver perda de calor, esse processo é classificado como um processo exotérmico. Eu estou liberando calor. Logo, os meus produtos eles vão ter menos calor que os meus reagentes. Por isso que meu ΔH é negativo. Se essa variação for maior que zero, ou seja, se eu tiver um ΔH positivo, eu vou ter um processo endotérmico, de absorção de calor. Quer dizer que os meus produtos eles vão ter mais calor que os meus reagentes. E aí, quando eu olho para o meu gráfico, por exemplo, de variação de entalpia, eu sempre penso que eu tenho caminho da reação pela entalpia. Estou fazendo só uma revisão da aula passada, tá? Calma aí que eu estou só ajeitando essa caneta aqui. Pronto. Se eu faço isso, eu quero que você enxergue que eu tenho
os meus reagentes e os meus produtos. Olhando para aquele gráfico, é um gráfico de um processo endotérmico ou exotérmico? Olhando para ali, você concorda que os meus produtos eles vão ter menos entalpia que os meus reagentes? Quer dizer que essa reação aconteceu com perda de calor. Esse gráfico é um gráfico de um processo exotérmico. Quando eu olho, por exemplo, para esse gráfico aqui, eu vou ter um gráfico onde o meu produto tem uma quantidade de calor ou de entalpia maior que o meu reagente. Esse gráfico é um gráfico de um processo endotérmico. O produto está ganhando, né, tem mais calor porque aconteceu o ganho de energia ao longo do meu processo. E aí tem um negócio que a gente chama de energia de estopim. Ou energia de, qual é o nome? A energia necessária para a reação acontecer, que eu marquei ali agora. É a energia de ativação. Aquela coisa, eu preciso ganhar calor para aí sim eu começar a produzir o meu produto. Aquele pedação ali é a minha energia de ativação. A minha energia de ativação do processo endotérmico é aquela que está ali. Eu primeiro ganho calor para aí começar a produzir o meu produto. Quando eu olho para esse gráficozinho aqui, por exemplo, ou quando eu olho para esse gráficozinho aqui, por exemplo, o meu gráfico em vermelho ali, ele sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar. Sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar. Qual é a diferença entre eles? A minha energia de ativação é menor. O gráfico em vermelho quer dizer o gráfico que apresenta o quê nele? Apresenta uma substância, lembra? Apresenta uma coisa que a gente chama de catalisador. O que é esse catalisador? Esse catalisador, ele diminui a energia de ativação, fazendo com que a minha reação saia do mesmo lugar, chegue no mesmo lugar, só que eu vou diminuir o caminho, vai ser mais rápido. Então, eu estou diminuindo a minha energia de ativação. Só fiz uma revisão do que a gente está estudando e agora a gente vai para a matéria de hoje. Vai lá tirar um print, por favor. Agora, a gente chega numa coisa que é variação de entalpias. Primeira variação de entalpia, você já aprendeu, que é aquele ΔH ali, que é a partir da entalpia de formação. Se eu dei, ou se a questão me deu os ΔHs da substância, eu vou fazer o meu produto menos o meu reagente. Agora, eu tenho outras formas de achar a entalpia disso aí. Que outras formas são essas, Carol? Existem outros tipos de entalpia para você calcular, tá? Então, o que eu vou escrever agora são os tipos de variação de entalpia, de descoberta de entalpia, né? Como eu vou achar essa variação? A primeira, eu não vou escrever de novo, mas é só para você saber, é a entalpia de formação. Sempre vai vir assim, ó, por exemplo, delta é H de formação, assim, ó, H de formação, entalpia de formação, é o valor das substâncias, tá? Então, a entalpia de formação, se eu der o valor da entalpia de cada substância, eu vou achar essa variação, pelo ΔH, que é produto menos reagente. É o final menos o inicial.
se eu der o valor da entalpia das minhas substâncias. Lembra que eu somo, né? Imagina que eu tenha, sei lá, HCl mais NaOH, dando NaCl mais H2O. Eu vou pegar a entalpia final, a entalpia de formação do NaCl, mais a entalpia de formação da água, ou seja, quantidade de calor final, menos a entalpia de formação do HCl, mais a entalpia de formação do NaOH. É o meu, vou fazer assim, ó, H final menos o H inicial. É isso. Achei o ΔH. E aí eu começo na aula de hoje. Agora, a gente vai ver o nosso segundo processo. Que segundo processo é esse, Carol? É a entalpia de ligação. Toda ligação possui um valor fixo ou para quebra ou para formação. Sempre que eu vou quebrar a ligação, eu preciso dar energia para isso acontecer. Imagina que existe a ligação Cl-Cl. Para eu quebrar essa ligação, eu preciso dar calor. Eu preciso forçar isso a acontecer. Então, todas as vezes que eu vou quebrar a ligação, a minha molécula ganha calor. Para eu forçar aquela quebra da ligação. Todas as vezes que eu vou formar a ligação, os meus átomos realizam trabalho. Eu vou te explicar isso na reação química. Toda vez que eu realizar trabalho, eu gasto energia. Quando eu realizo o trabalho, eu gasto energia, sinal negativo. E aí, olha o que eu escrevi para você no teu material. É a energia. O que é a energia de ligação? É a energia absorvida na quebra de um mol de ligações do estado gasoso. Em todas as reações químicas, ocorre quebra das ligações que existem nos reagentes e formação das ligações que existem nos produtos. Para a quebra da ligação, é preciso que os reagentes absorvam energia. Na formação da ligação, os produtos gastam energia. E aí, obviamente, a gente vai fazer uma questão que é só assim que você empreende, se torna mais fácil da gente entender. A UERJ 2023, ela fala o seguinte: a reação química entre metano e cloro molecular produz ácido clorídrico e diclorometano. Você lembra, você aprendeu comigo aqui na Química 2 e foi por isso que eu coloquei de propósito essa questão, até pra gente lembrar. Quem é metano? Esse é o problema, ó, exercício 1. É a gente abrir... Se eu tô falando que é o metano, mete de um carbono. É só ligação simples. É terminação de hidrocarboneto. Então, o metano é um hidrocarboneto. É isso aqui, ó. CH4. É a reação dele com cloro molecular. Vê se não é isso que ele te diz. Olha pra cá. E cloro molecular. Todas as vezes que eu chamar de alguma coisa molecular é 2. Cl2, O2, I2, F2 molecular. Cloro molecular é o cloro ligado ao cloro. Carol, por que uma ligação só? Porque eles são da família 7A. Só fazem uma ligação. Aí ele continua. O metano é o pum da vaca, isso mesmo. Produzindo ácido clorídrico e diclorometano. Ácido clorídrico, HCl. H ligado ao cloro. Diclorometano. Quer dizer que eu tenho 2 cloros. Mas eu preciso completar as ligações do carbono. Então, ali, 2 hidrogênios.
Então, a molécula que eu tenho, eu vou só chegar pro lado para ajustar isso aqui, para ficar mais bonitinho. O que eu vou ter é isso aqui, ó. HCClClH. Essa é a reação química que está acontecendo. É o meu metano reagindo com 2 cloros, formando HCl e esse negócio ali. Primeira coisa, não está balanceada. Eu vou balancear. Eu não sei fazer isso, Carol. Sabe sim. Escreve na reação química, como você está acostumado, para você balancear. Ó, um carbono. 2 cloros, 3 cloros. Não dá. 4 hidrogênios, 3 hidrogênios. Olha aqui. Se eu faço isso, vê se não vai balancear. Um carbono. 2 cloros, mais 2, 4 cloros. O que você faz? Multiplica isso aqui por 2. 4 hidrogênios, 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. Então, eu vou só balancear. Eu sei que agora eu tenho 2 disso e sei também que eu tenho 2 HCl. Eu só balanceei a minha equação porque eu preciso também, até porque as entalpias são kJ por mol. É o valor a cada mol. Então, eu preciso balancear. O que você fez, Carol? Só estou repetindo, tá? Eu escrevi na fórmula molecular e balanceei, sem problema nenhum. Agora, eu vou para o que me interessa. Eu quero que você entenda. Então, para aí tudo que você está fazendo. Para de assistir o jogo, que eu tô vendo que vocês estão falando do jogo. Olha para cá rapidinho. Olha o que eu vou te ensinar. Quem são os meus compostos que vão ter as ligações quebradas? Os reagentes ou os produtos? Os reagentes. Preste atenção numa coisa. Essa galera que tá aqui, ela estava estável. Essas ligações, elas existiam, estava todo mundo bem. Ninguém queria quebrar nada. E aí, eu tive que forçar isso a acontecer. Sabe o que aconteceu? Eu tive que dar calor. Aí, olha para cá. Cada ligação tem um valor. Você tá vendo que as ligações, elas não têm valores aqui? Sinais, quer dizer? Eu tenho o valor, mas eu não tenho sinal de positivo nem negativo. Por quê? Porque você precisa identificar se eu estou quebrando ou se eu estou formando. Quando eu estou quebrando, eu preciso dar calor, então a minha molécula absorve. Então, por exemplo, na ligação CH, se eu vou quebrar ela, eu preciso dar 410. Então, vem aqui. Todo mundo que está no meu reagente vai ter as suas ligações quebradas. Eu vou separar todos os átomos para depois eles se juntarem de novo. Então, para eu separar todos os átomos, eu preciso dar a quantidade de calor necessária para cada ligação. Então, ó, eu tinha uma ligação CH, outra ligação CH, outra ligação CH e outra ligação CH. São 4 ligações CHs que vão ser quebradas. Vem aqui. Quanto vale cada ligação CH? Quanto vale cada ligação CH? 410. Então, eu tive que dar 410 de calor para quebrar cada ligação. Só que eu tenho quantas ligações? 4. Então, eu precisei dar essa quantidade toda de calor. Mas, só que eu precisei quebrar também a ligação Cl-Cl, que vale quanto? Vem aqui. Quanto vale a ligação Cl-Cl? 240. Só que eu tenho quantos Cls? 2. Então, eu vou ter que dar 2 vezes 240 de calor para quebrar. Porque eu estou quebrando 2 disso aí. 4 vezes 410. 4 vezes 410
dá 1.640, mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, mais 480. Essa é a quantidade de calor, 2.120, é a quantidade de calor que eu tive que dar para quebrar aquelas ligações. Então, eu tenho um sinal de positivo porque eu tive que forçar aquilo ali a acontecer. Aí pensa, eu tô querendo fazer você entender. Todos os meus átomos agora estão soltos. Eu quebrei todas as ligações. Todos os meus átomos estão soltos. Só que eles vão precisar se unir novamente. Eles vão precisar se unir novamente para formar ligações. Só que eu vou sair daqui e vou fazer isso, para eles se ligarem. O átomo que estava aqui e o outro átomo que estava aqui, você concorda comigo que eles vão realizar trabalho para se ligarem? Se eles vão realizar trabalho para se ligarem, eles vão gastar energia. Mas eu não quero pensar nisso agora. Quero que você pense aqui. Eu tive que formar ligação HCl. Quantas ligações HCl eu tive que formar? 2. Vamos ver o valor? O valor da ligação HCl é 430. Então, eu tive que gastar 2 vezes a ligação 430. Porque eu formei 2. Aí, vou continuar. Quanto vale a ligação CH? 410. Eu formei quantas ligações CHs? 1, 2. 2 vezes 410. Mais, qual o valor da ligação CCl? Vem aqui. Qual o valor da ligação CCl? 330. Então, eu vou ter que gastar 330 vezes 2. Porque eu tenho 2 ligações CCl. Aí eu só vou resolver a conta matemática. 2 vezes 430, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6. 860 mais 820 mais 660 dá 2.340. Olha o que eu vou te dizer agora. Esse valor é a quantidade que eu gastei para formar as ligações. Se eu gastei essa quantidade para formar, lembra que os meus átomos estavam soltos. Eles precisavam se ligar. Eles realizaram um trabalho. Então, eles gastaram essa energia. Qual é o sinal de quem gasta? Negativo. Tá vendo que eu não estou te ensinando a fazer fórmula nada? Porque eu não gosto. Olha para ali agora. Olha que loucura agora que eu vou te perguntar. Eu ganhei mais do que eu gastei ou eu gastei mais do que eu ganhei? Para fazer as ligações, eu gastei mais do que eu ganhei para desfazê-las ou não? Eu gastei mais, né? Eu ganhei 2.120, mas eu gastei 2.340. Então, eu gastei muito mais do que eu ganhei. Muito mais não, né? Mas eu gastei mais do que eu ganhei. Quanto? 220. Eu tenho um saldo final de 220. Esse processo é exotérmico ou endotérmico? Se eu gastei mais do que eu ganhei, o meu processo é um processo exotérmico. Vamos ver se existe esse gabarito? Tá sem o gabarito, mas o gabarito é letra A, 220, deve estar no final do nosso material. Gabarito é letra A, 220. Viu? Todo mundo tá prestando atenção. Tá todo mundo me respondendo bonitinho. Vai lá tirar um print, por favor, que eu vou te ensinar outra coisa agora, nova. Nova no pedaço. Tira um printão aí.
e vem aqui. Agora, beleza, eu entendi a entalpia de formação, eu entendi a entalpia de ligação, agora a gente precisa ver a lei de Hess. A lei de Hess já apareceu no Enem, tá? Umas 2 vezes. A gente vai falar dela agora. Ela é a terceira forma de variação de entalpia. Imagina que eu vou fazer uma reação química aqui. Só que essa reação química, ela vai acontecer... Lorena, significado do sinal positivo, ganhou o calor. O externo teve que dar calor. Negativo, perdi calor. O positivo eu tive que dar calor, o negativo eu perdi calor. O sinal positivo e negativo tem a ver com ganho de energia, que é positivo, e com perda de energia, que é negativo. Se eu estou quebrando a ligação, eu precisei dar para a molécula calor para fazer isso. Então, a minha molécula está recebendo, por isso o sinal positivo. Se ela vai formar a ligação, ela está realizando o trabalho para se ligar um no outro. Então, eu estou perdendo calor, sinal negativo. Aí, voltando, vou fazer uma reação química. Essa reação química, ela acontece em 3 etapas. A primeira com ganho de calor, a segunda com perda de calor e a terceira com ganho de calor novamente. Só que eu saí de um reagente, quero chegar no produto independente das etapas. Qual vai ser a minha entalpia final? A minha entalpia final é o somatório de todas as etapas. Não adianta eu falar para você que na minha etapa eu ganhei muito, se na minha segunda etapa eu perdi. Então, a formação de uma reação química através de etapas é o somatório delas. E aí eu escrevi isso para você. Ó, a variação de entalpia de um processo depende apenas do seu estado inicial e final. E depende do número de etapas. O ΔH vai ser o somatório dessas etapas. E aí eu coloquei algumas coisas para você. Primeiro, o valor do ΔH de uma reação é diretamente proporcional ao número de mols. 20 kJ por 1 mol, 5 mols vai ser 5 vezes 20. A reação direta e inversa apresentam o mesmo valor de ΔH, só que sinal contrário. Por exemplo, se eu falo que a reação nesse sentido perdeu 220, a reação contrária vai ser um ganho de 220. Se num sentido eu perco para acontecer, no sentido de volta eu preciso ganhar para acontecer. E é exatamente isso aqui que eu te escrevi, ó. O inverso é o sinal trocado. E aí eu somo os meus ΔHs. Carol, não consigo fazer a não ser vendo o exemplo. Então, olha para cá. A variação de entalpia de uma reação química pode ser calculada pela lei de Hess. Nessa lei, a variação de entalpia da reação global corresponde à soma das variações das entalpias. A pirólise do metano, pirólise é quebra por calor, é dada pela equação. Para calcular a variação de entalpia da pirólise, considere as reações consecutivas. Deixa eu te explicar uma coisa. É mais matemática do que química. Qual é a minha dica para você? Eu vou apagar esse quadro inteiro. Se você não tirou foto, aproveita agora. Foto, você entendeu. Print. Ó, presta atenção. Primeira coisa, você vai pegar como objetivo a formação da ligação, da reação que ele te deu. Então, a minha dica para isso daí é o seguinte: você vai olhar para as suas reações e procurar quem você tem em comum com a reação final. Então, ó, olha o que eu vou escrever para você. Procurar a
substância comum à reação global. Segundo passo, pode invertendo o ΔH. Pode multiplicar ou dividir fazendo o mesmo no ΔH. Soma as entalpias. Como assim, Carol? Renazito, bota lá, por favor, que eu vou copiar de lá para cá. Questão 2. Eu vou escrever lá em cima a minha equação global, que é o CH4, CS mais 2H2G. Essa é a minha equação global. Eu quero saber o ΔH dela através das reações 1, 2 e 3. Então, a minha reação 1 é CH4 mais 2O2, dando 2CO2. Não, 2 não, né? Um só. CO2 mais 2 águas. O valor desse ΔH é igual a menos 890. Depois eu ajeito as unidades de medida. Carbono mais oxigênio, dando CO2, e meu ΔH é igual a menos 393. H2 mais meio de O2, dando água. Meu ΔH é igual a menos 286. Pode vir, por favor. Primeira coisa, eu tenho equações que juntas precisam formar a minha equação final, que é o que eu quero de ΔH. Então, meu primeiro passo, eu vou procurar a substância comum à reação global. Então, parei aqui. Quem que eu tenho em comum com a reação global? CH4. Aí, olha a pergunta que você vai se fazer. Ele está no mesmo lugar? Como assim? Ele é reagente ou ele é produto na equação global? Ele é reagente. Na etapa, ele também é reagente. Então, eu não vou precisar inverter a reação. Ele está no lugar em que ele precisa estar. Qual é a quantidade? Eu tenho um CH4. Qual é a quantidade? Um CH4. Eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente deixo essa reação exatamente do jeito que ela está. Então, eu vou repetindo aqui embaixo exatamente como eu preciso repetir. Se eu repito exatamente do mesmo jeito, o meu ΔH continua do mesmo jeito. Vou para a minha equação 2. O que que ela tem em comum com a equação global? O meu carbono. O meu carbono aqui, primeiro, ele é reagente. O que que ele é na sua equação global? Ele é produto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter essa reação. Eu posso fazer isso e eu devo. Eu tenho que fazer na reação exatamente o que eu preciso para chegar o mais próximo possível da reação global. Aí eu vou ver a quantidade. Um carbono. Eu não preciso mexer na quantidade. Eu só vou inverter. Se eu vou inverter, eu vou ter CO2 dando C mais O2. Se essa reação, nesse sentido, é negativa, e eu estou invertendo, a reação no sentido de volta é positiva. Então, meu ΔH aqui é mais 393. A minha reação, nesse sentido, é negativa. Só que agora eu estou invertendo o sentido. O sentido de formação de CO2 é negativo, mas o meu sentido de formação de carbono é positivo.
Se eu inverto a reação, eu também inverto o ΔH. Aí eu vou para a terceira. O que eu tenho em comum com a minha reação global e a minha equação 3? Hidrogênio. Primeira coisa, o hidrogênio aqui é reagente. O hidrogênio lá é o quê? Produto. Então, a primeira coisa que eu já sei que eu tenho que fazer é inverter. Qual é a segunda coisa que a gente precisa fazer? Qual é a quantidade de H2 que eu tenho ali? 1. Qual é a quantidade de H2 que eu tenho aqui? 2. Então, eu preciso inverter e multiplicar por 2. Aí, olha o que eu faço. Eu vou inverter, multiplicando todo mundo por 2. 2 águas, dando 2H2, meio vezes 2 é 1. 1H2. Seu ΔH passa a ser positivo, porque aí você inverteu, mas eu preciso multiplicar por 2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 572. Tá ali. Carol, é isso? É. Quer saber? Quer saber? Isso aí, Jefferson. Quando você inverte a reação, você inverte o sentido. Vamos lá, gente. O que eu tenho aqui em comum com aqui? Tô voltando. Hidrogênio. Eu sempre vou fazer isso. O meu hidrogênio aqui é reagente, tá antes da seta. O meu hidrogênio aqui é produto, tá depois da seta. Então, eu não estou no mesmo lugar. Por isso, eu escrevi aqui para você. Eu posso inverter. Invertido, virei a reação. Quando eu viro a reação, eu viro o sinal do meu ΔH. Se a minha reação nesse sentido é exotérmica, a volta dela é endotérmica. E eu tinha, na minha equação final, 2 hidrogênios. Aqui eu também preciso ter 2 hidrogênios. Então, eu multiplico. Só que eu não posso multiplicar só o hidrogênio, porque senão a minha reação fica errada. Eu multiplico todo mundo, inclusive o ΔH. Tá ali. Agora, olha que legal. Você vai somar toda a sua equação. Aí eu já tô te dando uma dica. Tudo que eu tenho do lado de cá, igual ao lado de lá, esquece. Como assim? Ó. A água, ela foi produzida na primeira etapa, só que ela está sendo consumida na última. Foram produzidos 2 mols de água, só que estão sendo consumidos 2 mols de água. Não estão mais ali. Eu produzi CO2 aqui, mas eu, na etapa seguinte, consumi ele. Ele não está mais ali. Tudo que você tiver do lado de cá igual ao lado de lá, você pode cortar. Como se fosse uma prova real. Eu produzi oxigênio aqui. 2, 1 em cada reação. Só que eu consumi ele ali, os 2. Quem sobra para mim? CH4, não sobra mais ninguém do lado de cá. Produzindo C mais 2H2, não sobra mais ninguém do lado de lá. Vê se não é exatamente a sua reação. É. Aí eu vou fazer o meu ΔH. Agora eu vou pegar meu celular para facilitar. Vou fazer. Se eu somo os 2, eu também vou somar os meus ΔHs. 393 mais 572. Isso aqui é o meu sinal positivo. Mais 965. Com menos 890 dá 75, só que presta atenção. Sinal positivo é maior. Então, quer dizer, olha que legal agora quimicamente. Essas minhas reações aconteceram com ganho de calor. Essa minha reação aconteceu com perda. Somando as 3 etapas, eu tive um calor, eu recebi calor mais do que eu gastei. Quanto a mais? 75. Então, a minha reação é uma reação endotérmica. Vamos ver se existe esse gabarito? Mais 75, gabarito letra B. Vai lá tirar um print, por favor. Quase que eu te chamei para resolver
essa questão aqui de matemática pura. Eu só sei comer. Olha aqui que ele tá comendo. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha. Gente, tem que abaixar. Gosta? Vocês gostam? Ó. Esse é o melhor salgadinho do mundo. Eu acho também. Esse aqui, o povo é fã de coxinha. Eu gosto mais desse aqui do que... Eu gosto mais desse. Também. Obrigada. Tira print. Beleza? Ó. Deixo com você aí mais 2 questões pra você fazer. Comendo, né? Lei de Reis. Matemática. Tira a prova real no final. Tudo que você tiver do lado de lá, do lado de cá, você corta. Pode gravar como matemática. Mas quimicamente, se você está produzindo CO2, mas você está consumindo ele na etapa seguinte, ele não está mais ali. Você está consumindo e produzindo. Você está produzindo e consumindo. Matematicamente, tudo que tiver do lado de lá, igual ao lado de cá, corta e acabou. Te espero na semana que vem. Ó, semana que vem é semana de revisão. Então estuda pra você chegar aqui e revisar muito bem, tá? Um beijo e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.